Pra quem tem... Oi, Sabrina, tudo bem, querida? Esses filtros acabam com a gente. Ai, vou parar, vou tirar esses filtros aí. Tudo bem, amada? Seja bem-vinda. Que bom você estar comigo. Tá ouvindo bem a minha música aí? Hoje eu tô ouvindo Rapa. Raça, não. O nome da música. Anjos. Anjos, amiga. Do Rapa. Oi, Pérsia, querida. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vocês são as maravilhosas mesmo. Tô ouvindo Anjos do Rapa. Quem tem fé. Quiserem mandar aí, meninas. Oi, Mariana, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindas. Estamos ouvindo Anjos do Rapa. Depois, se vocês quiserem ouvir, ela traz um significado aí para dentro da nossa live de hoje, né? Falando sobre crenças fortalecedoras. A ideia hoje é falar mais sobre o que nos fortalece do que nos limita, né, meninas? Nós ouvimos bastante aí sobre isso durante os nossos treinamentos, né? Vamos falar sobre crenças fortalecedoras. Está sem som? Sério? Vocês não conseguiram ouvir? Bom, paciência que dó. Mas assim, ó, como eu disse, a música é Raça do como é que é? Do Rapa. Depois eu mando pra vocês ali também, tá, meninas? Eu estou ouvindo bem. Não deu mais pra ouvir porque simplesmente o meu computador resolveu desligar. Mas tudo bem. Sejam muito bem-vindas, meninas. Ainda bem que vocês estão comigo, né, hoje. Espero que vocês estejam comigo também até terça-feira, né? Porque amanhã tem, domingo tem de novo. E assim a gente vai, tá bom? Hoje, então, nós íamos falar sobre crenças fortalecedoras, né? O que será que são crenças primeiro? O que são crenças? Oi, Márcia, seja muito bem-vinda. O que são crenças? Oi, Aninha linda, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, o que são crenças? Crenças são elementos nos quais a gente acredita, que a gente aprendeu durante a nossa vida e que podem influenciar aí no nosso dia a dia, podem influenciar no que a gente faz, no que a gente procura. Então, nós precisamos ficar atentos, muito atentos sempre para essas crenças, porque elas podem nos levar para o céu ou para outro lugar que eu não gosto de falar, não vou dizer. ou essas crenças vão nos levar para o céu, ou elas vão nos levar para outro lugar que eu não faço questão de estar e nem de dizer. Então, é preciso sim acreditar, é preciso sim a gente ter crenças, mas simplesmente substituir aquelas que não nos agregam nada. Só que assim, ó, elas foram implantadas, né? Desde quando a gente é criança, né? Por exemplo, a história do dinheiro. Você não é pobre, morre pobre, né? Quem nasceu pobre vai morrer pobre. Não, não precisa ser assim, né? Quem eu vou usar essa do pobre só para vocês pra gente não misturar muito, mas assim, nós não precisamos de crenças que vão fazer com que a gente não evolua. Só que durante muito tempo a gente viveu com isso porque nossos pais, de certa forma, aprenderam isso com os pais deles e acabaram repetindo muitas vezes algumas crenças limitantes e a gente afixou aquilo no nosso subconsciente de tal forma que
se nós não buscarmos aí orientação, que é o que nós íamos fazendo, né, meninas? Se nós não buscarmos essa orientação, não formos aí atrás de outras informações que vão agregar mais para a nossa vida, nós permanecemos com aquelas crenças de que nós não podemos, de que nós não somos, né? Mas eu posso sim, eu sou sim, tudo que firmemente eu colocar na minha cabeça e botar ações para que isso aconteça, né, gente? Lembra que nós estamos falando aí na nossa semana da autoconfiança que tudo o que eu pensar, tudo que eu sentir, tudo que eu falar, eu preciso botar em prática. Porque se eu não botar em prática, não vou ter retorno nenhum, não vou mudar nada, né? Então, para mudar algumas crenças aí que fazem mal para o nosso dia a dia, né? E que estão enraizadas no nosso cérebro, nós precisamos estar o tempo todo refletindo, buscando artifícios, buscando instrumentos para que nós mudemos isso daí. Crença tem relação com fé também, né, gente? Quanto menos fé eu tenho, quanto menos eu busco esses recursos, como a Bíblia que eu disse para vocês na segunda-feira, no primeiro dia, segunda-feira, na quarta, como artifícios como a meditação também nos ajudam muito a refletir sobre os nossos pensamentos, não eliminar, porque a gente não tem que eliminar, nós temos que sim segurá-lo com delicadeza, esses nossos pensamentos, né? E dizer para eles, olha, agora eu deixo você ir porque eu tenho outros objetivos, eu tenho outras metas a serem alcançadas. Então, nós precisamos sim estar em constante movimento, constante reflexão para que tudo o que a gente deseja aconteça e para que a gente mude aí algumas crenças que a gente tem, né? Eu posso crer, por exemplo, que porque minha mãe é uma pessoa que não gosta de atividades físicas, eu vou repetir atividade física de vez em quando, gente, porque é um elemento extremamente importante para nós moldarmos aí novos pensamentos, para nós termos novas atitudes, né? Implantar essa atividade no seu dia a dia, mesmo que bem gradualmente, até você ir se acostumando, é de extrema importância, né? Porque ele vai fazer com que você molde novos pensamentos, né? Você traga novas atitudes para o teu dia a dia e, de repente, assim, agradeça e se despeça de crenças que você recebeu na tua infância e que você trouxe para a vida adulta, né? Então, se eu acreditar, assim como a minha mãe, que ela não pode, né? Porque ela é uma pessoa que não liga muito para atividade física, mas se eu fosse na onda dela a vida inteira, eu poderia não precisar fazer, eu poderia não estar onde eu estou, por exemplo, na questão de aspecto físico. Poderia estar bem diferente se nós aparecermos nós duas juntas aqui. Eu tenho até uma foto que eu postei esses dias nos status e nos stories com a minha família. A gente é bem diferente. Mas por quê? Porque apesar de ter tido aí algum aprendizado, apesar de ter nascido numa família que não liga muito, tem o meu irmão que gosta de uns ferros, né? Mas apesar de ter nascido numa família que não dá tanta importância para atividade física, eu resolvi ser diferente. Sabe aquela ovelhinha negra? Ontem ainda estava falando que ouvi na live, acho que da Delita lá, com a dona... Ai, meu Deus, esqueci o nome daquela fofa. Eu sei que era uma senhora, uma dotósia de uma senhora ontem na live com a Delita, falando que nós podemos ser aí a ovelha negra da nossa família e podemos ter ovelhas negras na nossa família porque sempre nós vamos aprender com esse tipo de pessoa, seja no sentido positivo ou no sentido negativo, né? Então, se você quer ser diferente, você vai observar o que te agrega para tua vida, o que não te agrega também e vai fazer diferente. Então, para mudar as crenças e para nós sermos mais autoconfiantes, é esse o caminho, né?
Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito por vocês estarem aqui comigo, né? E se vocês puderem, mandem aí pra galera um aviãozinho aí pra gente aumentar o nosso público. Deixa eu falar pra vocês que nesses 2 dias que a gente tava aí... Oi, Gisele, que bom que você tá aqui conosco, seja bem-vinda, né? Nesses 2 dias que a gente tá junto aqui já, meu, eu tô tão feliz porque os retornos que eu tô tendo são maravilhosos, são maravilhosos. E é por isso que eu puder fazer para continuar fazendo esse tipo de trabalho voluntário, de agregar mais para a vida das pessoas, eu vou continuar fazendo. Mas se vocês puderem aí, ó, aviãozinho pra galera e vamos aumentar esse nosso grupo do bem aí, que quer construir cada vez mais comportamentos que vão nos levar para longe, vão nos levar para muito longe do que a gente era, né? E às vezes mudar um pouquinho o nosso jeito de ser, até hoje mesmo, né? Porque a gente tem sempre coisas para corrigir. Então, nós estamos falando aí na semana da autoconfiança, hoje sobre crenças fortalecedoras, né? E já falamos algumas questões aí de que crenças fortalecedoras foram enraizadas na nossa cabeça desde que a gente era criança, né? Desde que a gente nasce. Nossos pais repetem constantemente, crenças fortalecedoras, crenças limitantes, né? Os nossos pais repetem constantemente coisas que a gente, que eles viveram, que eles aprenderam, e a gente, oi Nani, tudo bem? Seja muito bem-vinda. E a gente acaba tirando aquilo como verdade. E não é bem assim. Eu não posso entender que tudo que os meus pais viveram, que a minha família viveu, eu trago para mim como realidade e permaneço com aquilo pro resto da vida. Não. Se eu quero algo diferente, eu tenho que moldar atitudes, eu tenho que moldar situações que realmente vão agregar na minha vida. Deixa eu ver o que a Pérsia tinha escrito aqui. Verdade, Elis. Também tinha forte a crença de que eu iria ser gorda porque todas as mulheres da minha família são obesas. Não vem com essa historinha. Não vem, né? E assim, ó, aquelas... Que nem eu falei para atividade física, por exemplo. Muitas mães, muitos pais dizem que a partir do momento que uma criança nasce, e eu acho isso horrível botar a culpa numa criança, não pode fazer atividade física porque tem um filho. Isso são historinhas que eles criaram para eles mesmos, baseados nas histórias dos pais deles, e que a partir do momento que eles têm filhos, não podem mais cuidar da própria vida, não podem mais fazer nada por si. E o que faz? Vai lá, desenvolve o teu trabalho. Às vezes não desenvolve o trabalho, gente, como poderia desenvolver, porque a partir do momento que você decide que só vai trabalhar, né? Só vai trabalhar em fora e dentro de casa e só vai cuidar de filho, você esquece completamente de você. Então não pode. Primeiro não podemos trazer para nossa vida aqueles ensinamentos que não agregam para nossa experiência hoje, né? Podemos sim valorizar no sentido de assim, graças a Deus, meu pai e minha mãe estiveram comigo, graças a Deus eu aprendi muita coisa, mas eu não preciso ficar com isso enraizado na minha cabeça e pro resto da vida trazer isso como se fosse a mais pura verdade. Eu posso mudar a minha história, valorizar o que eu aprendi, mas mudar a minha história. Para quê? Para eu ser um profissional melhor, para eu ser uma pessoa melhor, para eu construir coisas que até hoje ninguém construiu na minha família. Por que eu não posso ser diferente? Eu posso sim. Só que primeiro eu tenho que acreditar, lembra? Primeiro acreditar que para eu ser autoconfiante, para eu ser uma pessoa melhor, eu preciso fazer diferente do que eu aprendi, né? Olá, sejam muito bem-vindas. Eu tenho que fazer diferente do que eu aprendi e eu tenho que levar isso para frente e ser forte, né, gente? É pensar, sentir, falar e agir para mudar as minhas crenças. É isso constantemente, é isso todos os dias. Vai ter dias que eu tô completamente sem inspiração nenhuma? Sim, vai ter dias. Vai ter dias que eu tô com vontade de chutar o pau da barraca, mandar todo mundo... Eu não gosto de falar palavrão. Mas vai ter dias sim. Mas eu não preciso me deixar levar para tudo que tá ao meu redor e que me influencia para esse tipo de atitude.
né? Porque eu vou estar fortalecendo aí crenças que não são mais minhas, né? Eu sou uma pessoa diferente, eu quero coisas diferentes, então eu preciso ter ações diferentes. Então, falando sobre crenças fortalecedoras, tem uma teoriazinha que diz o seguinte, ó, que são ideias positivas que possuem uma função de empoderar, e quem tá aqui comigo e quem tá me acompanhando já é uma pessoa empoderada, porque levantar cedo, né? Mesmo que alguns levantam para trabalhar, mas acompanhar o que a gente tá dizendo aqui, né? E acompanhar com atenção, eu sei que muitas vezes, Elisângela, você tá ali ouvindo uma live, eu ouço com muita frequência lives, mas você está fazendo outras coisas. Mas de certa forma eu já desenvolvi uma técnica para prestar atenção. Não importa se você está fazendo outra coisa, mas se você está prestando atenção em mim, você já é uma pessoa empoderada e você só tem a possibilidade aí de ir muito longe e muito além do que você é hoje, certo? Então, assim, tem a função de nos empoderar, né? Nos fazer ver as coisas boas. Gente, fazer ver as coisas boas é importantíssimo. Cada vez que vem um pensamento, vem um comportamento, vem algo que passa na nossa frente e tira o nosso centro, se nós pegarmos aquilo ali e transformarmos em algo positivo, nós vamos estar agregando mais para a nossa vida. Às vezes, eu acredito que tem gente até que se irrita comigo, porque eu evito olhar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu evito olhar o que é ruim das coisas, porque eu sei que não agrega nada. Claro que, como eu disse, vai ter dias que a gente tá, né, com vontade de chutar o pau da barraca. Mas é nesses dias que eu luto muito mais, que eu repenso muito mais as minhas atitudes do que nos dias que eu tô mais de boas, assim, né? Então é importante também nós termos aí dias desafiantes para que nós fortaleçamos as nossas crenças positivas. Então, ver o lado bom das coisas é um requisito aí das crenças fortalecedoras. As pessoas e a nós mesmos com mais otimismo. Então, nós vemos as coisas como boas, nós vemos as pessoas. Quem aqui não tem pessoas desafiantes aí no seu dia a dia? Todos temos, né? Todos temos. Mas nem por isso a gente precisa fortalecer esse desafio no sentido negativo. Nós temos que entender que as pessoas desafiantes na nossa vida, elas vêm justamente para agregar, justamente para fazer com que a gente entenda o que nós podemos fazer para mudar a nossa vida, o que nós podemos fazer para apoiar as outras pessoas. E quando elas veem isso, gente, pô, às vezes elas ficam muito pé da cara quando elas veem que você principalmente não dá atenção para bobagenzinhas, não dá atenção para reclamação, não dá atenção para as atitudes que elas estão tendo para chamar a tua atenção. Ou você até tá, isso mesmo, os nossos espelhos, às vezes até a gente dá atenção, mas sabe aquela atenção que você até responde a pessoa e tal, mas quando ela percebe que você não tá lá muito empolgada, ela pensa, eu acredito que, né, sempre no pensamento positivo, eu acredito que quando você responde a pessoa não da maneira que ela quer, mas da maneira que você acredita que é importante, né, ela repensa um pouco mais. Ou se você não responde, ela também tem tendência a melhorar um pouquinho, nem que seja só um pouquinho, mas tem. Então, ter essa noção de que você pode fazer melhor para você e para as outras pessoas, né? E que você pode, de repente, aí valorizar esses desafios que você tem no seu dia a dia, já é uma crença fortalecedora. Ver o lado positivo, né, das coisas. Precisamos o tempo todo estar vendo o lado positivo. Como eu disse, às vezes não vai ser tão assim, né? Mas nós vamos sempre estar atentos. Vou fazer uma pergunta para vocês, umas 3 perguntinhas aqui. Quero ver quem me responde aí rapidinho. O que tem de real e verdadeiro nesses pensamentos que te atrapalham? O que tem de real e verdadeiro nisso? Nossa, que pergunta complexa, né, Elisângela? Mas o que tem de real e verdadeiro nesses pensamentos que nós temos? Difícil de responder isso daí, né? Oi, Dorita, seja muito bem-vinda.
Então, nós precisamos aí estar pensando. Coloque essa pergunta se vocês puderem. Depois eu vou ver se eu faço algum post e mando aí pra gente repensar no nosso dia a dia. O que tem de real e verdadeiro nas coisas que nós vivenciamos, nas coisas, nos pensamentos que nos atrapalham, né? Uma outra perguntinha aqui, ó. O que me impede de pensar de outra maneira? O que me impede de pensar de outra maneira? O que me faz com que eu não pense de uma forma diferente sobre aquilo que está me acontecendo? Somente eu mesma, né? Somente o meu comportamento, somente a minha história, que é forte demais, enraizada, muito enraizada em mim ainda, que faz com que eu não pense diferente sobre as coisas que acontecem comigo, né? Então, nós temos que analisar aí o que faz com que eu não pense diferente. O que posso ganhar ao decidir mudar minha forma de pensar? Isso é legal, gente. Coloca isso no topo de uma folha e escreve lá tudo o que você pode ganhar se você mudar o teu pensamento. Tudo o que você pode ganhar. Garanto que vão ser muitas coisas que a gente ganha, né? Quando a gente muda aí o nosso pensamento e o nosso comportamento. Certo? O passado não é igual ao futuro. Por que nós tendemos aí a ficar vivendo no passado? Ah, porque nós todos temos uma história, tá? Mas o que a gente já falou sobre essa questão de você, sim, valorizar a sua história, mas você não precisa vivenciá-la hoje. Você valoriza ela, respeita ela, despede-se de muitas das atitudes que você tinha em relação, que são baseadas na tua história, mas você não precisa vivenciar ela. A gente não precisa vivenciar ela. Há sempre um caminho se eu estou comprometido. Aí pega pesado, né, gente? Porque quando fala em comprometimento, pega muito mais embaixo esse negócio de comprometimento aí. Porque eu tenho que entender que vai ter dias que realmente eu não tô nem aí, não tô com vontade, quero relaxar, mas eu não posso tornar isso um hábito. Se eu tenho objetivos, se eu tenho metas, eu tenho que me comprometer com isso para que eu mude a minha realidade, para que eu crie a minha realidade. Usar de afirmações positivas aí constantemente e aplicações dessas afirmações positivas no meu dia a dia já ajudam bastante. Mas acima de tudo, eu preciso estar comprometido a fazer diferente. Meninas que entraram aí, sejam muitíssimo bem-vindas. Se vocês puderem pegar esse aviãozinho que tem aí, mandar para mais gente aí, para aumentar esse nosso grupo aí, porque eu gosto de receber os carinhos que eu recebo durante o dia, mas é tão bom quando vocês estão aqui comigo, gente, eu me sinto abraçada e espero que vocês se sintam abraçadas também. Quem me conhece sabe que eu preciso desse contato, eu preciso dessa troca de ideias aí, eu preciso disso tudo para eu ser uma pessoa melhor. E eu espero que eu esteja contribuindo para a vida de vocês. Eu espero que eu esteja tornando ela ainda mais leve, ainda mais legal de ser vivida. Então, não há caminho, né? Eu preciso estar há caminho certo, mas eu preciso estar comprometido, né? Não existem fracassos, apenas resultados, contanto que eu aprenda algo com o que eu estou conseguindo. Lembra que eu falei ontem da gente valorizar o percurso? Tá, estabeleci um propósito para minha vida. Qual é o propósito para minha vida? Procurem escrever isso, né? Qual é o propósito para minha vida? Quais são os objetivos, os micro-objetivos? Quais são os micro-objetivos que eu vou alcançar para chegar no meu propósito? O propósito é bem amplo, gente. Não dá para chegar no propósito aí em um mês, né? Ele é mais amplo. Quais são os micro-objetivos que eu tenho que alcançar para alcançar o meu propósito daqui mais um tempo, né? O que eu estou fazendo, como eu estou comprometido? Lembra que a gente falou ali? Mas acima de tudo eu preciso valorizar o meu percurso. Eu
Eu preciso valorizar o meu percurso, mesmo que tenham aí desafios. Eu preciso valorizar. Olha o que a Nani escreveu aqui. Isso me lembra uma frase que eu ouvi uma vez. Suas atitudes condizem com suas metas. Sempre, total, Nani, total, né? Os meus objetivos conduzem, as minhas atitudes conduzem com suas, condizem, né? Condizem com suas metas. Certíssimo. Você tem uma meta, você tem um propósito, né? E os teus micro-objetivos, eles vão sim chegar, vão sendo construídos até chegar na sua meta. Comprometimento, acima de tudo. Mas, assim, acima de tudo também, gente, eu preciso valorizar o meu percurso. Tudo que eu alcanço, mesmo que é micro, mesmo que é pequenininho, ele precisa ser valorizado. E é aí que a gente vai fortalecendo a nossa autoconfiança, é aí que a gente vai ficando cada vez mais forte, é aí que as pessoas nos percebem como seres mais fortes e que agregam para a vida das outras pessoas, porque o nosso principal objetivo nessa vida, gente, fica bem claro isso para vocês, não é ganhar dinheiro, não é viajar, não é não sei o que, isso tudo é consequência. O nosso principal objetivo nessa vida é a contribuição para a vida das outras pessoas. A partir do momento que eu tenho isso claro, eu não preciso ser aí, né? Eles entram personal de qualidade de vida. Eu não preciso ser aí um médico. Eu não preciso ser aí somente o professor. A pessoa da área mais técnica está contribuindo para a vida da outra. Isso eu estou ouvindo muito esses players que eu ando acompanhando direto aí, eles falam muito sobre isso. E só fortalece o que eu já sinto, porque eu sempre senti que eu poderia contribuir mais para a vida das pessoas, né? E que eu posso, e que eu devo, e que eu sou obrigada a fazer isso. Porque enquanto eu não fizer isso, eu não vou prosperar. Eu não vou prosperar. E muitas vezes nós temos que fazer isso que eu estou fazendo aqui, que é trazer trazer conteúdo gratuito para fazer com que as pessoas aí melhorem, sejam pessoas que evoluam nas suas vidas. Eu achei esse recurso, mas tem outras pessoas que acham outros, né? Que não precisam ficar se expondo também. Eu não tenho problema em me expor, né? Eu não tenho problema de botar minha cara a tapa. Hoje, né? Pouco menos ainda do que eu já não tinha. Antes eu não tinha problema, mas eu sentia um pouco quando alguém questionava qualquer coisa. Hoje eu já não tô me importando muito, não, né? Como eu disse, eu tenho minhas fraquezas, assim como todo mundo, mas hoje eu já não me importo mais tanto. Mas assim, nossas atitudes sim condizem com as nossas metas. E nós temos que botar isso aí sempre, o tempo todo à tona aí, para nada nos atrapalhar. Ó, se eu não posso, não devo. Se for preciso, eu posso. Né? Se eu não posso, eu devo. Se for preciso, eu posso. Então, se eu não posso, eu devo fazer alguma coisa, né, para tomar uma atitude diferente e fazer acontecer. E se for preciso, eu posso ainda mais. Né? E eu posso ainda mais. Tudo acontece por uma razão e um propósito que me serve. Só que a gente tem que atentar para perceber esse tipo de coisa, né, pessoal? Nós temos que atentar para perceber que tudo o que acontece tem uma razão, né? E um propósito que me serve. Mas que propósito que me serve, por exemplo, eu fazer as coisas dentro de casa, fazer os meus afazeres dentro de casa. Que propósito me serve? Não sei, mas você tem que entender, né? Eu, por exemplo, acredito que quando eu mantenho o meu ambiente mais organizado, mais limpo, quando eu mesma boto a cara para fazer isso daí, eu acredito que eu agrego muito para minha vida e agrego para a vida das pessoas que convivem comigo também. Eu deixo um ambiente mais tranquilo, mais limpo, mais faço com que novos pensamentos venham, novas atitudes venham, né? Então, às vezes mais profundo e precisa ser compreendido, mas é importante a gente pensar nisso daí, né? Acho grande alegria nas pequenas coisas. Lembra que nós falamos ali agorinha? Um sorriso, uma flor, um pôr de sol. Um desafio para vocês aí. Se eu já falei lá de você colocar o teu propósito e escrever tudo que você vai fazer para conquistar ele. Que tal você hoje, né? Eu também vou fazer isso.
Que tal se nós fizéssemos algo positivo para alguém inesperadamente? Eu fortaleço sim as minhas crenças fortalecedoras a partir fortaleço as crenças. Quando eu me predisponho a fazer coisas inesperadas. Inesperadas e boas, lógico, né? Eu me torno uma pessoa melhor quando eu crio o hábito de fazer coisas boas e inesperadas. Eu fortaleço as minhas crenças fortalecedoras. Boa, né, gente? Essa coisa da crença fortalecedora. Que fortaleço as minhas crenças fortalecedoras, mas eu alimento as minhas crenças fortalecedoras quando eu procuro fazer o bem e muitas vezes inesperadamente. Eu sempre penso na utilidade que as pessoas precisam ter nesse mundo. Isso independe do retorno que teremos, mas isso é, muito certo. Independe de qualquer coisa que nós vamos receber. Nós não temos que pensar no receber, né? O receber é consequência. É consequência, né? Vocês estão vendo, gente, que agora a gente parte para uma situação de que você primeiro precisa rever as crenças que você tem e fortalecer aquelas que você quer manter na sua vida. Mas para isso é preciso nós tomarmos alguma atitude, né? E uma delas é você não pensar no retorno o tempo todo que você vai ter com as atitudes que você desenvolve no seu dia a dia. Uma delas é você pensar que o retorno é consequência, que tudo que você faz, você tem que fazer porque é bom e porque vai contribuir para a vida das pessoas e o retorno é sempre uma consequência. Entenderam? E a Ana fechou isso ali com maestria, né? Então, que tal a gente fazer algo inesperado para alguém? E tornar isso hábito é importante. Porque eu só vou trazer mais retornos positivos para mim. Não pensando no retorno, mas é consequência, não tem, né? Tudo que eu faço, eu recebo de alguma maneira. Se eu faço coisa ruim, com certeza o meu retorno vai ser ruim. Mas se eu tenho atitudes positivas, se eu ajo de maneira agregadora na vida das pessoas, eu vou ter retornos bons também, né? Eu dou mais de mim para os outros do que qualquer um espera. Olha aí, de novo, ele fecha com chave de ouro o que a gente está falando, né? Eu crio minha própria realidade e sou responsável pelo que eu crio. Aqui ele dá um blefe na cara da gente, né? Porque é assim, ó. Se você está onde você está, se eu estou aonde eu estou, foi eu que criei isso. Se você está passando pelo que você está passando, a responsabilidade é sua, né? Isso a gente vem falando aí nos 2 dias anteriores da mesma forma, né? Então, se eu quero uma realidade diferente, se eu quero receber, não lembra do receber que é sempre uma consequência, né? Mas se eu quero coisas novas, se eu quero partir para outras áreas, se eu quero tudo que eu quiser, eu tenho que primeiro afirmar isso na minha cabeça, botar isso firme aqui, dizer para o meu subconsciente que aquelas crenças que eu tinha quando eu era criança, que eu fui trazendo para minha vida adulta, elas já não servem mais e que eu agradeço, mas eu me despeço, né? Eu tenho que sentir firmemente que eu quero mudar, eu tenho que sentir firmemente que eu quero mudar, e a partir desse momento que eu sinto, eu falo, eu repito, mandando informações para o meu subconsciente de que aquilo não serve para mim, que eu quero outras coisas diferentes e agregadoras, e ao mesmo tempo eu tenho que botar em ação. Né? Eu tenho que, um primeiro movimento que a gente pode fazer. Poxa, muda o teu ambiente. Você não pode mudar você mesmo de uma hora para outra, muda o seu ambiente. Muda o ambiente em que você está mais tempo. Nem que seja assim, alterar uma coisa de lugar. Mas faz alguma coisa. Às vezes a gente não percebe, mas uma simples mudança de um móvel de lugar já muda. Isso é cientificamente comprovado. Já muda a minha maneira de pensar, já faz com que eu mude algumas atitudes que eu tenho, já muda o movimento que eu tenho para fazer determinadas coisas. Mas, movimento simples, simples mudar um móvel dentro de casa já faz com que você repense aí coisas que você faz no teu dia a dia, no nosso dia a dia, e que não agregam para nossas crenças fortalecedoras, certo? Então, é preciso mudar sim. Todos os dias acima do solo é um grande dia.
Você acordou e agradeceu por você ter a oportunidade de abrir os olhos hoje? Pega aí essa. Às vezes a minha teima é em não ficar, não dizer nada, mas sempre vem rápido na minha cabeça, né? Que eu preciso agradecer. Mesmo que às vezes eu não esteja muito afim de levantar cedo, papapá, e às vezes não vai estar afim. Mas se eu sei que eu quero algo diferente e que eu vou construir algo diferente e que eu preciso fazer isso para ser diferente, eu vou fazer. Mesmo que eu não esteja muito confortável. Também no primeiro dia, segundo dia, a gente falou sobre essa questão de conforto. Quando a gente está muito confortável, nós não vamos para lugar algum, gente. Não vamos para lugar algum. Nós temos que estabelecer para nós alcançarmos nosso propósito, nós precisamos estar em constante desconforto. Precisamos estar em constante desconforto. Então, a primeira coisa de manhã acordar e agradecer por você ter aberto seus olhos, por você ter ganhado mais um dia de vida. Se nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de sermos diferentes. E por que a gente teima em se manter no mesmo padrão que foi estabelecido para nós quando criança? Crescemos com isso e vamos pro resto da vida? Não dá, né? Ouvi dizer que quem está em constante mudança vive mudando as coisas de lugar. De certa forma. Só que assim, ó, nós temos... Ontem ainda eu estava ouvindo um player também que quando... tem que ter um sentido para a mudança. Tem que ter um sentido. Não dá pra gente acostumar a mudar o tempo todo sem ter um objetivo claro, sem ter propósitos claros e saber da importância dessa mudança. Porque também se nós ficarmos o tempo todo mudando e a gente acostuma, vocês sabem que a gente acostuma fácil com as coisas, né? Quando a gente acostuma com as coisas muito facilmente, já não agrega mais. Então, é outra coisa que a gente precisa refletir. É sim legal mudar. Nossa, tinha uma época que eu mudava o tempo todo, né? Mas com o passar dos anos eu fui entendendo que a mudança ela é precisa, você precisa estabelecer algumas mudanças de vez em quando, mas ela precisa ter sentido. Sentido, né? Pra gente poder mudar. Mas sim, tem gente que tá ali, que precisa disso, mas como eu disse, se ele tem sentido, tudo bem, tudo certo, tá tudo certo. Agradeço muito a contribuição de vocês, vocês são tudo de bom. Muito, muito, muito feliz. O que mais que nós temos aqui? Todos os dias no sol é um grande dia, então agradeça tudo que você tem, né? Se quero, eu consigo. Diga isso pra você, essa é uma crença fortalecedora. Se eu quero, eu consigo. Registre isso. Deixe isso visível em algum lugar. Eu quero, eu consigo. Né? Claro que o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que os hábitos alterem. Se você repetir isso com frequência, os teus hábitos, né, que a gente falou ontem, vão começar a mudar. E você vai começar a repensar as coisas. E você vai mudar, nem melhorar, né? Você vai começar a buscar novos rumos aí para sua vida. Tenho dinheiro para o que achar essencial. Vocês acreditam? Por muito tempo eu creia que dinheiro era sujo, dinheiro não tem que ficar pensando o tempo todo em dinheiro. Eu ainda tenho que melhorar algumas questões no sentido assim da preocupação que eu tenho em relação a isso, mas já moldei bastante o meu jeito de ser, e como eu estou constantemente em reflexão e mudança de atitude, isso acaba sendo meio natural, mas assim, eu tenho dinheiro para o que achar essencial. Eu preciso fortalecer isso na minha cabeça e mudar atitudes aí para que a gente realmente tenha para o que é essencial e para o que não, para o que é além do essencial também. Por que eu não posso acreditar nisso? Eu posso sim, mas para isso, lembrem, sempre precisa a gente estar fortalecendo aí os nossos propósitos, as nossas metas, o que realmente a gente quer, o que eu quero trazer de bom para o mundo, né? E o dinheiro com certeza vai ser consequência, né? Tempo é prioridade. Quem tá aqui comigo, né, com certeza sabe que tempo é prioridade.
porque você está buscando aí repensar atitudes que você tem no dia a dia, repensar comportamentos que não agregam para a tua vida, repensar pessoas que trazem contribuição para você e outras que de repente não trazem, repensar movimentos que você vai ter e que vão fazer com que você seja uma pessoa ainda melhor. Então, gente, tempo não dá mais para perder, né? Eu já entendi, claro que, como eu disse, tem dias que você vai estar meio amuado ali, tudo bem. Você tem que entender que é preciso você respeitar esse teu tempo, né? Mas como foi dito no nosso curso de programação neurolinguística também, você pode chorar hoje, por exemplo. Você pode chorar, mas é hoje. Amanhã não. Amanhã não. Então saiba que o teu tempo ele pode ter momentos de aborrecimento, mas você tem que ter consciência de que ele não pode se manter assim. Que você tem que fazer diferente, que você tem que buscar novas atitudes, que você tem que buscar outros elementos que vão agregar para tua vida sem ficar preso naquilo que tá te fazendo chorar nesse momento, entendeu? O tempo, ele não é o tempo todo não é para ser lindo, maravilhoso, cheio de coisas boas, maravilhosas, lá. Ele vai ter aí momentos que a gente, para repensar, vai ter que passar por desafios, sim, mas tem que entender que ele não pode se estender, porque quando ele se estende, isso vira depressão. E quem quer aqui ficar uma pessoa deprimida, dependendo de remédio pro resto da vida? Eu não. Já passei por momentos, sim. Mas eu não quero isso para minha vida. É por isso que eu estou em constante mudança. Por isso que eu estou em constante reflexão. E as pessoas que estão comigo aqui também estão atrás disso. Por isso que vocês estão aqui. Por isso que vocês estão me dando a oportunidade de trocar ideias com vocês. É por isso que vocês estão comigo em todos estes dias, né, Pérsia? Né, Mari? Né, ai, meu Deus, né, Ana? Por isso que vocês estão comigo, porque vocês sabem que vocês precisam estar o tempo todo em constante fortalecimento do conhecimento para aprender mais, né, Márcia? E as outras todas que estão aí comigo. Tão importante vocês estarem aqui, porque a gente só está aprendendo juntas, né? Troque suas crenças lógicas e racionais, aquelas que foram implantadas, né, em você, né? Fortalecedoras para que você seja sempre... eu crio a minha própria realidade, sou responsável pelo que eu crio. A gente já falou sobre isso, né? Que nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Não adianta ficar usando de corresponsabilidade aí para marido, para filho, para tudo, não. É você com você mesmo. Se você está se sentindo bem ou se você está se sentindo mal, o problema é seu. Busque fazer diferente. Eu tô falando isso pra mim, tá? Quando eu olho pra mim aqui na telinha e vejo vocês aí junto comigo, é como se vocês fossem meu espelho e eu estou aqui o tempo todo refletindo e dizendo pra mim mesmo, seja diferente, né? Não justifique os teus problemas, as tuas necessidades nas pessoas que convivem com você. Elas podem te influenciar sim, mas você é que permite. Nós é que permitimos isso, né? Se estou confuso, prestes a aprender. Se estou confuso, estou prestes a aprender alguma coisa. Vocês já se sentiram assim? Precisamos estar sempre fortalecendo. Muito bom. Gratidão por dedicar seu tempo para nós. Eu sou muito grata por vocês estarem aqui comigo. E vamos continuar juntos, sim. Esse projeto começa agora, mas ele não vai terminar aqui. A gente vai muito longe. A gente vai muito longe, né? Então, se estou confuso, se estou prestes a aprender alguma coisa. Vocês já se sentiram assim? Cara, eu me sinto assim quase sempre. Ai, meu Deus, é porque a gente tá todo tempo buscando alguma coisa para entender o que acontece com a gente, para ser diferente, para poder contribuir mais, que vira e mexe eu me sinto assim confusa. E isso é um desconforto, né? É o desconforto que eu disse que é necessário para nossa vida. Mas se sentir confusa só para vocês entenderem que não é algo ruim, né?
Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Todos os dias acima do solo. É um grande dia, isso a gente já viu, né? Se quer, eu consigo também. Já vimos isso. Tá repetindo aqui, né? Então, vocês conseguem observar, gente, o quão importante é nós, primeiro, entendermos a nossa história. Eu vou voltar ali porque é importante a gente reforçar isso, né? Entendermos a nossa história, entender quem nós somos, entender de onde viemos. Agradecer e muito pelo que somos e de onde viemos, né? Estar em constante relação aí com nossa família, por exemplo, mesmo que elas sejam diferentes do que nós queremos, né, do que nós somos e do que nós estamos buscando, é importante também, justamente porque se elas percebem a diferença, se elas percebem que a gente é diferente e o diferente para o bom, ou seja, se elas percebem que as nossas crenças fortalecedoras são muito maiores do que as crenças limitantes, porque a gente não elimina as crenças limitantes, né? A gente simplesmente deixa ela adormecida lá, e se puder deixar ela adormecida para toda a vida é melhor, mas nós temos uma história, e como eu disse, quando a gente valoriza a nossa história, vira e mexe, elas vêm. Só que a gente, como eu disse, a gente agradece e se despede, né? Ter parceiros é sempre importante. Mesmo aqueles parceiros que de repente assim vão te fazer entender, não é bem esse caminho que eu quero seguir, é outro, né? Isso a gente tem de vez em quando. Tem uma indicação de livro aqui para vocês, até eu ganhei faz uns anos do Adriano, ele aparece espelhado ali para vocês, mas ele é muito legal. Ontem eu já trouxe umas, daí o pessoal me pediu lá para mandar, e hoje eu trouxe aqui também, ó, como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele fala o tempo todo o seguinte, ó, que para você fazer com que as pessoas acreditem no que você está dizendo, é preciso você mostrar que aquilo é importante para elas também. Se vocês estão comigo aqui esses dias, vocês acreditam que o que eu tenho a dizer é importante para vocês, porque senão vocês não estariam, né? Vem a crença. Então, eu acredito que eu posso ser melhor, eu acredito que o que a Elisângela vai trazer vai fazer com que as minhas ações sejam mais positivas durante o meu dia. Eu acredito que eu posso ser uma pessoa ainda melhor, mas eu preciso estar em constante ajuste, preciso estar em constante reflexão sobre o que eu quero, sobre o que eu vou conquistar, né? Então, vocês terem materiais que auxiliem vocês é de extrema importância para isso. De extrema importância. Porque vão fazer com que vocês sejam realmente ainda melhores, com que vocês busquem todos os dias ações que vão contribuir para a sua vida e para a vida das outras pessoas. Não elimina as crenças, você tem que andar com elas ali, para você entender como você era e o que você quer ser. Mas fortaleça aí as coisas que você acredita, né? Eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa que agrega na vida das pessoas, eu sou uma pessoa merecedora de bem-estar, de conforto, mas sempre alinhado aí a questão do desconforto. Eu sou uma pessoa que mereço estar nos melhores lugares, eu mereço me alimentar bem, eu mereço os exercícios que eu faço durante o meu dia a dia. Eu mereço as emoções que vêm, porque elas vão fazer com que eu seja uma pessoa muitas vezes mais leve, né? Eu mereço acordar todos os dias. Eu mereço... nossa, tem tantas coisas, mas você precisa estar o tempo todo repetindo isso para você, o tempo todo fazendo com que isso se reforce na tua cabeça, mas através de atitudes. É necessário que nós, além de pensar e além de sentir, porque isso às vezes parece muito fácil, né? Eu penso, logo existo, como diz a frase lá, né? Eu penso, mas eu preciso fazer diferente para que as coisas aconteçam. Eu preciso tomar atitudes e às vezes são pequenas, gente. Pequenas. Nada de querer mudar drasticamente a vida. Eu já fui muito dessa, né? Como eu já falei, imediatista, né?
totalmente inconformada há muito tempo, eu ainda continuo sendo, né? E isso é de certa forma bom, né? Inconformada com as coisas que acontecem, inconformada com as atitudes que as pessoas têm. Eu não posso mudar os outros, eu posso mudar a mim mesma. Então, se as pessoas percebem que o meu inconformismo tá na minha quietude, o meu inconformismo tá no meu jeito de ignorar muitas vezes as atitudes que elas têm, pode ser que elas reflitam e mudem. Mas eu ficar ali reforçando como eu fazia há muito tempo, né? Ah, tá ali com os meus irmãos, faça assim, faça assado, coisa de professor e coisa de mãe, eu acho que também, né? Não tem que ficar falando o tempo todo para as pessoas mudar. Quem tem que mudar é a gente, né? Acreditar que tudo que eu faço, tudo que eu digo é real, não é assim que funciona a coisa. Eu não vou trazer pessoas fortes, pessoas constantes, pessoas focadas, pessoas animadas para perto de mim se eu ficar o tempo todo dizendo para elas que elas precisam mudar. Não é assim que funciona. Eu tenho que mudar a mim mesma, eu tenho que alterar os meus comportamentos, eu tenho que fazer com que eu reflita sobre as coisas que eu faço no meu dia a dia, eu tenho que botar ação sobre essas coisas que eu digo e sobre essas coisas que eu penso, para quem está ao meu redor sentir isso e seguir uma linha parecida, porque não vai ser a mesma, cada um tem o seu destino, cada um tem os seus objetivos, cada um tem os seus propósitos. Mas se as pessoas que estão à minha volta percebem que eu mudo para melhor e que eu tenho ações diferentes porque eu quero conquistar determinados objetivos, sem eu ficar falando, elas vão perceber isso e aos poucos elas vão mudando. Quando eu falo em imediatismo, gente, às vezes leva anos. Não adianta eu, por exemplo, estar lá 30 anos convivendo com uma mesma pessoa e querer que ela mude de uma hora para outra. Ah, não, porque tem que ser assim, vamos fazer assado. Primeiro que eu disse, primeiro nós temos que mudar nós mesmos, fazer coisas diferentes para nós mesmos, né? E a consequência disso é as pessoas que estão à nossa volta e interagirem da mesma forma, ou interagirem parecido e mudarem. Mas isso leva às vezes anos. E nós temos que ter paciência suficiente para entender isso, né? E não ser aí tão agitado, fazendo com que as pessoas muitas vezes até se afastem da gente. Já passei por isso também. De não entender a energia que eu tinha. Ainda ontem estava comentando com uma amiga, né? Eu não entendia por muitos anos eu não entendia essa energia que eu tenho, essa vontade que eu tenho de fazer mais o tempo todo, tá buscando o tempo todo, tá fazendo isso, e muitas pessoas não compreendem como é que eu consigo, de onde que eu consigo tirar tanta energia para fazer tanta coisa. Às vezes nem eu mesmo. Por muito tempo eu não entendi isso. E brigava comigo mesmo, dizendo assim, poxa vida, que isso, para um pouco, sossega. Mas essa sou eu. E se eu acho que isso agrega de alguma maneira para minha vida, eu vou continuar. Claro que pensando sempre que as pessoas que estão ao meu redor, elas precisam me sentir também. Então, se eu tiver que alterar alguma coisa, eu vou alterar, mas eu não vou perder a minha essência. E a partir do momento que eu entendi que a minha essência é essa e que eu preciso trabalhá-la e desenvolvê-la para que eu agregue mais para minha vida do que eu perca, eu não afasto as pessoas com tanta facilidade, porque eu já senti isso, que tem pessoas muitas vezes que convivem comigo ali por alguns anos e em determinado momento elas desistem. Ou até mesmo eu, né? Às vezes assim, a gente acha que os outros desistem da gente, mas é a gente que desiste dos outros involuntariamente porque não seguem a mesma linha que a gente, ou não seguem uma linha parecida que a gente, né? Mas é preciso ser persistente. É preciso ser persistente. Para eu ser autoconfiante, eu não posso esquecer, gente, que eu preciso de pessoas ao meu redor. Então, eu preciso fazer alguns ajustes no meu jeito de ser, né? No meu jeito de agir, para que eu tenha pessoas que são bem diferentes de mim muitas vezes, mas que agregam para minha vida. Fácil não é fácil não. Porque uma vez que você busca muita informação, que nem a gente faz aí com frequência, né? Busca muita informação, tá sempre ali antenado nas coisas que estão acontecendo. E olha que
Então, tantas coisas que o mundo nos oferece todos os dias, todas as horas, gente, que por mais que você esteja antenada, por mais que você tenha um monte de coisa a agregar, você não tem o suficiente, então você precisa estar em constante busca aí de fazer melhor para você e consequentemente para os outros que estão ao teu redor. Mas nunca você vai conquistar a máxima. E que bom, né? Vamos pensar assim? Que bom que a gente não conquista a máxima, porque se a gente conquistasse, com certeza nós não teríamos mais ânimo para fazer nada, e as nossas crenças limitantes seriam mais fortes que as fortalecedoras, e assim por diante. E a nossa autoconfiança, com o passar do tempo, a partir do momento que você acredita que sabe tudo, né? Isso é um problemão, quando as pessoas acreditam que sabem tudo e não podem agregar mais, aprendendo mais, elas vão se limitando e você vai ficando cada vez mais triste, você vai ficando cada vez mais desanimado, aí quando vê tá depressivo, quando vê tá se internando e morrendo cedo. Não. O meu objetivo aqui é viver muito, e para isso eu preciso estar em constante movimento, constante alimento, constante busca por ser melhor, né? Constante, e se eu puder contribuir para os outros, tá ótimo também. Oi, Marciano, seja muito bem-vindo. Pena que tá acabando, mas logo nós estamos... vou deixar gravado aqui de novo para o pessoal poder assistir, né? Para ter o prazer de poder aprender alguma coisa aí com o que a gente tá falando aqui, né? Tem uma frase do Anthony Robbins que diz o seguinte, ó. Anthony Robbins, gente, é um palestrante mundialmente conhecido aí por trabalhar muito essa questão da mente, fortemente essa mudança de mentalidade, né? Que é o que eu venho agora entendendo também como minha missão, né? Eu não adianta, eu tava pensando o seguinte, ó, para oferecer, o pessoal hoje tá na moda oferecer curso para emagrecer aí, né? Método magra para sempre, programa de emagrecimento definitivo. Isso é muito legal, né? Eu, inclusive eu trabalho num programa de emagrecimento também do SESI aqui em São Bento, né? Mas não é suficiente. Além disso, nós precisamos de outras coisas que façam com que a gente mude aqui primeiro, ó. Porque se eu não mudar aqui, eu não vou ser magra para sempre. Se eu não mudar aqui, eu não vou ser definitivamente magra. Entendem? Então eu preciso primeiro mudar aqui. E eu sei que isso é minha missão. Contribuir para que as pessoas mudem a maneira como elas pensam e façam diferente. E tenham aí mais qualidade de vida, que é o meu forte também. E tenham aí uma performance mais afiada. Né? E é com isso, com todas as minhas forças, que eu vou fortalecer ainda mais o meu conhecimento com frequência, constância, foco, para contribuir ainda mais para as pessoas. Voltando ao Anthony Robbins, ele vai nessa mesma pegada, né, de mudar a maneira como as pessoas pensam para elas alterarem aí as suas atitudes no dia a dia. E tem uma frase dele que diz o seguinte, ó: as crenças têm o poder de criar, mas também têm o poder de destruir. Nós estamos falando sobre crenças hoje. As crenças têm o poder de criar, mas também de destruir. Qual é a minha escolha? Oi, linda, tudo bem, Nath? Qual é a escolha que eu faço? Pelas crenças limitadoras ou pelas crenças fortalecedoras? Falamos bastante sobre crenças fortalecedoras aqui. Eu escolho ser melhor. Eu escolho tomar atitudes que vão agregar para a minha vida. Eu escolho estar com pessoas que simplesmente tragam mais para mim. Eu escolho ser alguém que contribui para a vida das pessoas. Então, faça escolhas. É preciso a gente fazer escolhas acertadas para que nós vivamos melhor, para que nós tenhamos pessoas que vão agregar para a nossa vida. Então, gente, continuando com esses trabalhos aí, de novo a gente está no final. Eu quero agradecer muito, 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 muito por vocês estarem comigo aqui. Estejam comigo aí nesses outros dias. Amanhã nós vamos trabalhar aí a ressignificação de desafios. Mandem para o pessoal que vocês acreditam que precisa disso também, né? Espero que vocês estejam comigo amanhã e até!